E se o problema do seu e-mail marketing não fosse simplesmente a copy? Você provavelmente já fez isso, já olhou a sua plataforma de e-mail, viu os custos que você está tendo com essa plataforma, olhou para o resultado e o que é comum, mas não deveria acontecer, é que a conta não fecha. Investe todo mês, os números não acompanham e a conclusão que você chega é de que o e-mail marketing não funciona para você. E uma parte dos diagnósticos de e-mail marketing que eu faço dentro das empresas são de pessoas que navegaram por esse fluxo. E o e-mail marketing não funcionar ou ele não funcionar para o seu nicho é algo que, já tendo trabalhado com serviço, com infoproduto, com e-commerce, com diversos tipos de negócio, hoje eu consigo afirmar com convicção que o e-mail marketing ele funciona para todo e qualquer negócio. Para uns ele tem uma variação de faturamento, mas a nível de funcionalidade ele é importantíssimo. Mas eu quero mostrar aqui 5 sinais de que o seu e-mail marketing ele pode estar invisível. E se o problema do seu e-mail marketing não fosse o que você escreve? Normal, tá? 10%, abaixo de 10% de abertura e uma entrega de abaixo de 80%. Os números gritando para você poder dar uma olhada, mas você precisa saber onde olhar. Não é porque suas aberturas estão baixas ou as suas aberturas estão altas que o seu e-mail marketing está tendo uma boa performance. E esse é o tipo de problema que ele fica invisível justamente porque ele parece normal. E é isso que eu quero destrinchar, trabalhar nesse vídeo aqui. Partindo aqui para a parte do que eu normalmente não vejo, é que antes de chegar nos 5 sinais, eu preciso mostrar o que acontece quando um e-mail é disparado. Existe um funil que acontece sem que você veja, o que é natural. O e-mail sai do seu servidor, ele vai para o provedor, que normalmente, eu diria 80 a 90% desses provedores advém de Gmail, tá? O resto, parte de Apple, mas grande maioria do Gmail. E aí, depois que ele é enviado, aí o provedor ele decide o que fazer com ele. E são 3 opções, tá? Ele pode vir para a caixa de entrada, ele pode ir para uma caixa de promoções ou ele pode ir para um spam. Caixa de entrada, muito simples. Você chega, normalmente o lead vai ver. Normalmente até se tem notificação para quando chega numa caixa de entrada. Caixa de promoções. Normalmente ela tende a estar até com as notificações desabilitadas. Meio que dá a entender que você nem existe. Quando você... Isso é um parênteses, tá? Mas quando é um e-commerce, faz sentido, tá? Porque as pessoas olham ali realmente para poder comprar. Mas se não é, aí você tem um desafio muito grande. A maioria nem vai te buscar. E, por fim, o spam, que é quando você fica invisível. Dificilmente as pessoas olham 2 caixas, lixeira eletrônica e spam. O seu dashboard de disparos, ele vai sempre mostrar que foi entregue, mas bem entre aspas, tá? O entregue para servidor é a mesma coisa que chegou numa caixa de entrada. Ele não consegue fazer a diferenciação desse tipo de entregabilidade. E aí é que mora um grande desafio. Os provedores, eles estão ficando cada vez mais criteriosos. Eles até leem uma parte da copy, mas ele lê principalmente o comportamento da sua lista, tá? E isso é o que vai importar para que a gente também faça com que o e-mail marketing performe melhor para você e para o seu negócio. E se isso aqui já abriu a sua cabeça e já fez você olhar para cantos que talvez você não estivesse olhando em relação ao seu e-mail marketing, se inscreve aqui no canal, que eu quero te mostrar agora os 5 sinais e você vai reconhecer pelo menos um deles na sua operação, eu garanto. E eu quero que você escreva aqui nos comentários qual é o seu desafio, tá? Esses são os 5 sinais. Sua taxa de abertura caiu e você nem percebeu, você nunca olha para os cliques, silêncio total, ninguém reclama, ninguém elogia, sua lista cresce, mas os resultados não acompanham e os seus e-mails não seguem nenhuma estratégia muito lógica. E vindo para o primeiro sinal, sua taxa de abertura caiu e você normalizou. 35% de abertura virou os 28%, depois os 20%, depois os 10%, e isso foi acontecendo devagar ao longo dos 6 meses no seu negócio, e você achou que era uma flutuação normal do comportamento, mas não era. Era o provedor testando a sua reputação e aos poucos te mandando cada vez mais para baixo, mandando para promoções, depois para spam. Mas aqui tem um detalhe que piora tudo, porque metade dessas aberturas que parecem ser boas aberturas, que aparecem no seu dashboard, elas são falsas. Principalmente por conta de um sistema da Apple de privacidade de dados, que mostra que um e-mail que chega para uma pessoa,
ele já é contabilizado como uma abertura. Então, se você manda um e-mail, faz uma campanha para uma pessoa e essa pessoa usa a Apple, mesmo ela não tendo aberto o e-mail, ela vai mostrar como uma abertura de 100% para essa campanha. É um desafio muito grande. Por isso que eu acredito muito que cada vez mais aberturas se tornam métricas de vaidade. Mas isso significa, na prática, que a sua abertura é ainda menor do que os números mostram. E você percebe que o número ainda, ele normalmente é razoável. A abertura, ela significa que normalmente a sua entrega, ela pode estar saudável ou não. Ela significa que uma fatia da sua lista, sim, ela abre, mas ela não te diz para onde o e-mail foi. E o critério mais simples aqui, se a sua abertura caiu mais de 30% nos últimos 6 meses, eu diria até 20%, você tem um problema de reputação de remetente. Então você precisa urgentemente olhar para sua entregabilidade ou até mesmo para os leads que você está entregando, porque muito provavelmente você está com um desafio grande aí, tá? Vou deixar um link até na descrição para você também compartilhar um pouco num diagnóstico rápido que eu faço, para que você encontre os gargalos do seu e-mail marketing, que podem ser divididos em 4 blocos. E nesse diagnóstico eu explico certinho quais são esses 4 blocos. O segundo ponto é que você nunca olha para os cliques, porque você está muito focado numa abertura, tá? 22% de abertura? Ok, né? Agora, um clique de 0,5%, isso não é normal. Isso é um e-mail que chegou, foi aberto e não gerou uma ação, não teve uma interação. Então, naturalmente, isso não gera nenhum comportamento para nossa riqueza de dados que a gente pode armazenar e tomar depois melhores decisões com base nesses e-mails. E aqui está o ponto-chave. A abertura, ela mente, mas o clique, ele não mente. Então, olhar o clique, ele tende a ser uma métrica muito mais quente, muito mais relevante do que propriamente os cliques. Porque o clique é um sinal de que alguém leu, certo? Processou e quis continuar. Ele revela que a pessoa, de uma certa forma, tem um pingo de interesse. É uma pessoa mais qualificada e que pode futuramente virar cliente. Agora, se você não está olhando para o clique, você está praticamente voando sem nenhuma navegação, sem ter uma bússola, porque ela é a principal métrica de contexto. O resto sim, né? Mas tanto entrega quanto abertura se torna até vaidade perto da métrica de clique. E a taxa de clique saudável, ela costuma girar em torno de 1, 2% até 5%. Isso de clique enviado para a base toda, não seria aquele click-through rate, considerando somente quem abre os seus e-mails, que daí pode ultrapassar de 10 a 15%. Isso é um sinal de que o e-mail abaixo disso, ele não está sendo produtivo, ele não está cumprindo a função dele, ou não está chegando para quem deveria. E o que você faz com as pessoas que clica, que é o lead quente, isso é tão importante quanto analisar as métricas de clique. Tá? Ponto 3, silêncio. Ninguém responde, ninguém elogia e ninguém reclama. Você manda e-mail toda semana, não tem resposta, zero feedback, zero reclamação. E aí você pensa, o que é muito comum, de que tá ok, ninguém reclamou, então beleza. Mas aqui que mora um perigo oculto, que é basicamente o silêncio da não aprovação, que é o silêncio da invisibilidade. A reclamação, ela pelo menos confirma que o e-mail chegou, que a pessoa leu, que você está chamando atenção de alguma forma. Agora, quando não tem uma resposta, nem positiva nem negativa, é porque o e-mail, ele não está chegando para onde deveria chegar. Ele está caindo em promoções, spam, sendo ignorado por uma lista que muitas vezes já se perdeu, já perdeu o engajamento e já morreu. Um parênteses aqui. Uma forma simples da gente testar é mandar um e-mail só perguntando uma coisa. Só uma coisa. Faz a pergunta que talvez seja a pergunta mais importante para o seu negócio. Por exemplo, qual é a maior dificuldade com o e-mail marketing hoje? Uma pergunta que pode ser aberta. E se você não tem pelo menos algumas respostas baseado, claro, na sua quantidade de leads, você provavelmente já tem um veredito aí, tá? Mas faz aí o diagnóstico que eu vou deixar aqui na descrição para que você consiga entender melhor esse gap, tá? Quarto ponto. Aliás, se você quer ver como eu monitoro esses sinais na prática, tem um link na descrição que é o da minha newsletter, que eu compartilho praticamente todo dia o sistema que eu utilizo e como você também pode encontrar alguns gargalos dentro do seu e-mail marketing. A sua lista cresce, 4.4, a sua lista cresce, mas os resultados não acompanham.
Então, a sua lista, o que é comum, tá? É ter esse crescimento, principalmente em períodos de lançamento. A sua lista cresce de 10 para 20 mil leads e os resultados eles pioram. Isso parece meio contraditório, porque mais leads, pior resultado, mas na prática faz muito sentido quando você entende como os provedores eles funcionam. Porque aqui é o que acontece na sequência, né? A lista cresce, você está adicionando gente, o engajamento médio ele cai, porque os novos leads eles não estão abrindo tanto quanto os outros leads antigos abriam. E os provedores, ele nota que algo diferente, ele começa a filtrar até mais. E aí você começa a ver que os provedores, eles não olham tanto para o tamanho da sua lista. Eles olham principalmente para o engajamento. E se você tem 20 mil leads, mas metade desses leads não abrem há mais de 3 meses, aí você está mandando um e-mail para uma lista que parece estar morta. E aí o Gmail ele vai tratar esse comportamento, esse processo, como um pequeno engajamento que vai fazer com que os seus e-mails fiquem cada vez mais filtrados. Dando um zoom in aqui. A solução claramente não é parar de crescer lista, tá? É remover principalmente as pessoas que não interagem mais com as suas comunicações nos últimos 60, 90 dias. Existe uma métrica que diz que depois de 60 dias, você tendo uma consistência, uma frequência, deixa eu só ligar a luz, uma consistência, uma frequência, ficou amarelo, uma consistência, uma frequência nos seus e-mails, e as pessoas elas não têm uma interação, você claramente pode matar elas da sua lista ou fazer uma última ação de reengajamento, mas se há uma frequência, não tem por qual motivo você tentar fazer uma ação de reengajamento, a não ser que seja por uma venda direta, dando um cupom mais agressivo, mas às vezes isso é até queimar um pouco o lead que está na sua base, porque futuramente ele pode querer voltar. Manda menos e-mails, essa é uma das possíveis soluções. Higieniza a lista, cria segmentações e manda menos e-mails para as pessoas certas. Acaba sendo, nesse caso, muito mais eficaz, eficiente do que mandar muitos e-mails para todo mundo. Aquela, não sei se existe essa palavra, tá? Mas genericidade. Nossa, ficou feio. Essa forma genérica de se comunicar, ela tende, na grande maioria dos casos, a ser mais maléfica do que benéfica para o seu comportamento e para sua entregabilidade, para o seu e-mail marketing como um todo. Por fim, o quinto sinal. Os seus e-mails, eles não seguem uma estratégia muito lógica. Então, a sua estratégia é somente uma. A estratégia do aleatório. Não tem uma sequência muito bem definida, não tem uma lógica de quem recebe o quê, e é basicamente muito conectado com o ponto de cima. Os e-mails vão para todo mundo o mesmo e-mail. O lead entra na sua lista, não tem boas-vindas, não tem contexto, não tem expectativa do que vem pela frente, um alinhamento, né? E você manda o que tem vontade de falar naquela semana. Na semana seguinte manda outra coisa, sem meio que um fio que conduz essa comunicação. Existe uma estratégia que pode ser feita dessa forma. O Russell chama ela de estratégia Seinfeld, que é como se os e-mails fossem enviados e não precisasse existir um contexto para conectar no outro. Mas se você fala de assuntos totalmente aleatórios, se não há um contexto, principalmente inicial, porque as boas-vindas elas precisam existir como um fio condutor para direcionar a pessoa, para educar a pessoa a abrir os seus e-mails, aí estaremos com um grande problema. Tem um efeito técnico também, né? Os e-mails aleatórios, eles sem um padrão e sem uma frequência, sem segmentação, eles tendem a ir mais para spam. E os provedores identificam esse comportamento como algo inconsistente. E aí o e-mail precisa basicamente deixar de ser eu quero falar e virar algo que eu quero resolver algo para você, eu quero gerar valor para você. E essa mudança é uma mudança de intenção real que você precisa fazer na mentalidade do e-mail marketing, porque a estratégia aqui ela não precisa ser uma estratégia complexa, que enfim, você vá sempre rodando nessa roda de rato, mas que você principalmente escute o seu lead e que você consiga gerar valor por meio do e-mail, não usando o e-mail como um blog, onde você vai compartilhar artigos, mas usando o e-mail realmente para poder gerar valor, criando proximidade. Porque algo que eu gosto muito de falar é que o e-mail marketing ele é diferente de um vídeo do YouTube, que é diferente de um Reels. Ele mexe com uma área do cérebro da pessoa que envolve a leitura, e a leitura exige mais atenção, exige um esforço um pouco maior.
Então isso por si só já faz com que o seu lead se torne mais qualificado. Mas vamos lá, se você, e o que eu acho muito difícil, se você conhece alguém que reclama de e-mail marketing que ele não funciona, manda esse vídeo para a pessoa para ela poder entender um pouco mais por trás dessa lógica, porque o problema provavelmente não é o que essas pessoas ou o que essas pessoas que reclamam escreve, o que disparam simplesmente de copy. É o que você acabou de ver aqui, esses 5 passos. E uma reflexão final, que eu nem coloquei um slide final aqui, mas uma reflexão final, que é o seguinte: para um segundo e pensa, quantas pessoas assistiram seus vídeos essa semana, ou foram até sua lista, abriram um e-mail e simplesmente não encontraram o seu e-mail na caixa de entrada. Você talvez, e assim, hoje pelo menos, você nunca vai saber o número exato disso, mas você sabe que essa pessoa existe. Você tem feito estratégias para poder captar essa pessoa, mas você não tem visto o engajamento. E cada semana, com esses 5 sinais ativos dentro do seu negócio, ou pelo menos um desses sinais, é uma semana que você investe em conteúdo, em ferramenta, em tempo principalmente, captação, para um e-mail que vai pro spam. E isso é um tiro pela culatra. E isso não é azar, isso aqui é estrutura. E a estrutura a gente consegue resolver com critério. E se você quer entender o que está invisível para você no seu negócio, eu estou deixando um teste aqui para você fazer, um teste gratuito. São 8 perguntinhas, muito simples, e você vai receber esse material direto no seu e-mail. Então você clica no link aqui embaixo. O segundo link tem um diagnóstico para você poder fazer comigo, que esse aí você pode fazer depois, tá? E o terceiro link tem o link da newsletter aqui para você poder receber as minhas news quase diárias na sua caixa de entrada, acredito eu, tá? Eu trabalho para chegar nessa caixa de entrada. Então me responde depois se você pelo menos recebeu boas-vindas na caixa de entrada, fechou? Tamo juntos, te vejo no próximo vídeo e valeu!